Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, ouvintes, espectadores. Boa noite. Vamos começar falando das Forças Armadas. Hoje o assunto, não é? Vários pontos aí para se discutir sobre isso. É o cerco aí no entorno das Forças Armadas com esses militares envolvidos nessas histórias aí de Jair Bolsonaro, né? Tem agora a definição dos próximos passos aí, depois das revelações da semana passada. A CPI vai convocar o pessoal das Forças Armadas? Olha, Bocardi, a semana terminou muito quente nesse aspecto, com os militares realmente no olho do furacão e muito incomodados de estarem nessa situação. Isso levou a uma reunião aí no fim de semana, o ministro Múcio, os comandantes das Forças Armadas e o presidente Lula, para tentar justamente baixar essa temperatura, abaixar um pouco a poeira e evitar que neste momento, principalmente oficiais e da ativa, sejam convocados pela CPMI do 8 de janeiro. Todo o trabalho aí de tentativa de colocar panos quentes e de esmorecer um pouco esse clima é para isso, é para evitar que fardados se sentem diante da CPMI e numa posição de serem cobrados, de serem acusados e de serem ligados, vinculados de alguma maneira ao que aconteceu em 8 de janeiro e a esses atos anteriores ao próprio 8 de janeiro, como essas tramas envolvendo o hacker, Walter Delgatti, e o acampamento militar. Acontece que isso está muito quente, a possibilidade deles serem convocados existe, ela está na mesa. Esta semana a CPMI deve ter uma sessão deliberativa para decidir justamente sobre convocações e haverá requerimento para convocar, sim, generais da reserva, generais da ativa, e isso pode manter o assunto por mais tempo aí nessa temperatura elevada em que ele se encontra. O ministro Múcio é aquele que atua como esse algodão entre os cristais e tentando fazer com que essa convocação não venha nesse momento, que ele consiga acalmar os ânimos, para que os militares não fiquem com essa sensação de que eles estão sendo colocados como bodes expiatórios de uma disputa política, e aí evitar o depoimento nesse momento seria o foco principal dessa tentativa dos bombeiros de atuarem. Agora, Vera, no meio desse turbilhão, o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, anunciou uma série de medidas para tentar, de certa forma, limpar a barra da força, deu lá uma ordem interna pregando legalismo militar e anunciou algumas medidas ali para tentar obter recursos, combater as críticas que estão sendo feitas à instituição, né? O que esse pacote inclui? Na própria sexta-feira, Carol, circulou isso que se chama uma ordem fragmentária, né? A ordem fragmentária número 1 de 2023, assinada pelo comandante Tomás, em que ele faz tanto uma pregação por esse legalismo, então ele fala que os agentes militares têm de atuar dentro da legalidade, da legitimidade, mantendo-se coesos e consistentes. Então isso é um chamado, principalmente para as patentes mais baixas, para que se atenham à legalidade, para que se atenham aos seus cargos, evitem politização, evitem manifestação política nas redes. E isso é uma reação ao que se viu, né? Tantos militares de patentes menores envolvidos diretamente em questões que nada tem a ver com as suas funções, como foi o caso do tenente-coronel Mauro Cid, daquele outro coronel, o Levande, que estava ali pregando que o Bolsonaro desse algum tipo de golpe nas mensagens encontradas com o Cid, os outros integrantes da ajudância de ordens do Bolsonaro que também foram envolvidos nessas ações ilegais. Então esse é o primeiro ponto. E aí tem outros dois pontos. Um é a pregação de uma melhora da comunicação do Exército com a sociedade, porque eles têm a percepção
de que a sociedade nem sabe o que as Forças Armadas fazem, não sabem o papel das Forças Armadas, então chamar a sociedade para entender o que os militares fazem seria um outro aspecto dessa tentativa de limpeza da imagem. E aí tem uma parte dessa ordem que é uma parte de tentar obter uma coesão maior dos militares com benefícios. E aí é uma parte meio sindical dessa ordem, porque fala em melhoras de salários, melhora de moradia, melhora das condições de acesso à saúde e dos colégios militares. E aí entra um ponto mais controverso, porque justamente nesse momento que, por exemplo, a pesquisa Quest mostra uma queda grande de confiança da população nas Forças Armadas, se a pregação for por esse tipo de benefícios, e a gente sabe que no passado os militares obtiveram benefícios maiores que os civis em alguns aspectos, inclusive na negociação da reforma da Previdência, isso não me parece que vai ser algo muito popular junto à sociedade. Não sei se vai ajudar a limpar a barra e também não sei se o governo estaria disposto a encampar uma pauta dessa num momento em que ainda há muita desconfiança entre o executivo e os militares. Então, eu acho que o general Tomás coloca esses pleitos já numa tentativa de unir a tropa em torno dele, em torno do comando do Exército, e falar, olha, nós estamos aqui lutando pelos direitos de vocês para que essas coisas sejam melhoradas. Mas não acredito que seja uma agenda capaz de ser emplacada nesse primeiro momento. Primeiro é preciso recuperar uma confiança mútua de lado a lado, o governo entender que aquele processo de bolsonarização aguda, principalmente do Exército, ficou para trás, para aí se começar a discutir uma agenda de benefícios dessa natureza, até porque os colégios militares já são de elite, os hospitais das Forças Armadas já são de ponta, as moradias eles já detêm na maioria dos lugares, então é uma agenda de uma classe que já está na elite ali entre os servidores públicos. E difícil conseguir isso, dar uma acalmada nesse cenário todo até o 7 de setembro, né? Uma data significativa. Essa é a data, Bocardi, é uma data que está sendo colocada como chave para essa mudança aí do mood. O Lula quer fazer do 7 de setembro uma comemoração em moldes bem diferentes do Bolsonaro, então ele vai convidar inclusive os chefes dos poderes para estarem no palanque no 7 de setembro e sobretudo do judiciário, que foi o poder mais atacado nas duas últimas edições do 7 de setembro. Se a gente for lembrar, no 7 de setembro de 2021, o presidente da República, em cima de um palanque, disse que não cumpriria mais decisão do ministro Alexandre de Moraes e o chamou de canalha. Aí foi que foi necessária aquela entrada em cena do Michel Temer para tentar acalmar os ânimos, e o Bolsonaro recuou, fazendo uma carta para o ministro Alexandre de Moraes. No do ano passado não se chegou a esse grau de crítica e de ataques, mas isso também estava subjacente naquelas duas cerimônias. Bolsonaro foi ao Rio, foi a um palanque em Brasília, então já tinha todo um contexto de desafio, principalmente à justiça eleitoral, com críticas às urnas eletrônicas. A ideia é que o 7 de setembro agora tem um caráter mais institucional, de congregação dos três poderes, de defesa da democracia. Então o Lula vai fazer questão de marcar essa diferença. E para isso, um teste de fogo vai ser qual vai ser a participação das Forças Armadas. É uma data cívica e é uma data que os militares têm participação no desfile tradicionalmente. Então está sendo construído como um momento para marcar essa virada de chave e esse fim da fase mais aguda de bolsonarização das Forças Armadas. Deve ter um gasto grande para fazer uma festa bonita ali e tal, mas sem aquele viés de confronto institucional e de poderes que marcou os 2 últimos anos. Ô Vera, mudando de assunto, falando agora de imposto sindical, mais cedo você falou sobre essa ideia do governo de mandar um projeto restabelecendo o imposto sindical para o Congresso, né? Num valor, um percentual até maior do que existia antes da reforma trabalhista. Já deu para medir a acolhida dos parlamentares essa ideia? Deu sim, e ela é zero, Carol, zero. Em todos os partidos, tirando o PT e o PCdoB, a acolhida é nenhuma e não tem chance de passar.
Eu já intuía isso, mais cedo, na hora do almoço, ainda era muito recente essa discussão, e eu não tinha falado com muita gente, mas ao longo da tarde eu falei com a cúpula das duas casas, falei com líderes de vários partidos e todos foram unânimes em apontar que não passa. O próprio Ministério do Trabalho deu um passo atrás, né? Soltou uma nota dizendo que a sua ideia não é recriar o imposto sindical. Isso foi um furo do Globo que mostrou uma minuta de projeto que está sendo elaborado com o auxílio das centrais sindicais para mandar ao Congresso. E eles esbarram em algumas coisas. Primeiro é essa constatação de que isso não passa no Congresso. Então, eles ficam tentando dourar a pílula, chamando de outra coisa que não imposto sindical. Então, uma hora é taxa de adesão, uma hora é contribuição sindical, e aí vai ganhando esses outros nomes na tentativa de tornar a coisa mais palatável, mas ela não será mais palatável, porque fica ali implícita a ideia de se cobrar por uma coisa que a pessoa não solicitou e que a pessoa não se sindicalizou, não se filiou àquele sindicato. Isso foi uma promessa de campanha do Lula, é nítida a preocupação dele e do Luiz Marinho, que são duas pessoas oriundas do movimento sindical, em restabelecer algum peso político dos sindicatos. O próprio Marinho falou que uma democracia forte não se faz sem sindicatos fortes. Eles estão contando até com uma mãozinha do Supremo. Agora, há pouco tempo, fim de abril, o ministro Gilmar Mendes mudou o seu entendimento numa discussão sobre a constitucionalidade ou não de cobrança de alguma taxa sindical, dizendo que estava sensibilizado pela possibilidade de se matar o sindicalismo brasileiro, e até fez ali uma grande peroração sobre o avanço da extrema-direita e como seria importante os sindicatos para conter esse avanço. Não que isso seja papel do Supremo Tribunal Federal, se converter em analista histórico e político e aí votar a partir disso, né? A discussão é sobre a constitucionalidade ou não de cobrança sindical. Mas aí ele diz que sim, é constitucional você fazer desde que isso seja aprovado por uma Assembleia, que é a posição também de outros ministros. Já são 5 os ministros do Supremo com esse entendimento. Então a gente está nesse momento em que o Congresso nem quer falar no assunto e o governo está encontrando maneiras mais simpáticas, meio eufemísticas, de mandar um projeto para o Congresso que restabeleça alguma possibilidade dos sindicatos se financiarem. Não será fácil, nem que não seja compulsório, eu imagino que não passará no Congresso, e é uma briga que o ministro Luiz Marinho vem tentando comprar desde o início do ano, e ele fica meio andando em círculos quando ele percebe a antipatia que ela causa na sociedade e no Congresso Nacional. E ele também quer finalizar a proposta de regulamentação dos trabalhadores de aplicativos. Outro vespeiro, ele resolveu mexer em 2 vesperos ao mesmo tempo. As duas coisas estavam no programa de campanha do Lula. Ele prometeu acabar com a precarização do trabalho, né? E aí, quando eles começaram a se debruçar sobre esse assunto, Bucardi, viram que tem muito mais nuances do que se imaginava. O senso comum, com aquela mentalidade sindical ali das décadas de 70 e 80, dizia que os motoristas de aplicativos, entregadores, gostariam de ser sindicalizados e ter seu registro na CLT. Mas a realidade de várias e várias reuniões de grupos de trabalho mostrou que não é bem assim que a banda toca. Porque muitos desses trabalhadores de aplicativo trabalham em mais de uma plataforma e querem ter essa flexibilidade de trabalhar em mais de uma plataforma, e alguns deles têm um emprego CLT em outras áreas e usam os aplicativos como um bico na contrajornada. Então, o governo se deparou com uma realidade que é muito mais complexa e que é fruto justamente de um momento de mudança intensa nas relações de trabalho. Está sendo difícil essa negociação, mas agora se está chegando a um meio termo que signifique que as plataformas paguem um valor mínimo, né, que não, um piso ali que não seja menor que aquilo, e que garantam de alguma forma benefícios previdenciários para esses trabalhadores, além da segurança ali no trabalho, que é algo muito precário realmente para quem trabalha com essa modalidade de emprego. Então, deverá ser por aí
a proposta, ela está sendo construída aí a muitas mãos, tem uma associação que representa as empresas de tecnologia e aplicativos e tem o governo, então num grande grupo de trabalho, e dia 29 tem uma reunião decisiva para tentar fechar um projeto para ser mandado para o Congresso. E a reforma ministerial, hein, Vera? Essa pauta aí parece que não anda, né? Entra semana, sai semana, a gente continua falando desse assunto. Pois é, eu já nem tenho mais o que dizer aqui para o nosso ouvinte a esse respeito, porque ela realmente está encruada, né, Carol? Ela esbarra naqueles problemas que a gente vem dizendo aqui, que ninguém quer perder o seu espaço, ninguém quer perder o seu quinhão. O PT, que parecia ali ter se conformado com a ideia de que vai ter de ser ele a ceder espaço, entende que o Ministério do Desenvolvimento Social não é um espaço que ele está disposto a ceder, e aí foi isso que acabou fazendo com que não saísse aquela ideia de descolar o Bolsa Família do MDS para passá-lo para o Ministério da Gestão e aí dar um MDS desidratado para o deputado Fufuca, aliado do Arthur Lira. O PT acha que é muito simbólico da área social do governo para um partido que era bolsonarista até ontem e que ainda tem um presidente que todos os dias clama contra a entrada do partido no governo. Então isso aí está ainda muito mal parado. E também a entrada do Republicanos na área de portos e aeroportos, tirando um aliado paulista e dando ao partido que é do governador de São Paulo, bolsonarista Tarcísio de Freitas. Nem o PSB e nem o PT estão satisfeitos com esse arranjo. Então a coisa está se estendendo. O Lula já avisou que alguns vão ter que ceder, que vão ter que perder espaço, mas ele não tem batido o martelo ainda. Pode ser que o faça nesses primeiros dias da semana. O que aconteceu é que essa segunda-feira, o Arthur Lira já demonstrou uma certa impaciência com essa demora. Ele diz o quê? Diz que não é a política que está travando a pauta econômica, tal, que cada poder tem que andar no seu quadrado, etc. Ainda numa resposta àquela entrevista da semana passada do ministro Fernando Haddad. E aí está ali demonstrando que está impaciente. Ele teve num evento da Fiesp, do qual participou também o presidente do Senado, e aí ele disse que tem que convir que todas as especulações de que o Congresso não vota isso ou aquilo por causa do ministério A, B ou C, elas ficam muito ruins, isso aí não ajuda o interesse nacional, ou seja, está dizendo que estão deixando a Câmara arder enquanto não sai essa reforma e acusando ela de não fazer a pauta andar, quando no primeiro semestre a Câmara votou muita coisa e etc. Então, está num momento ali meio delicado, mas eu acredito que não possa passar dessa semana. O arcabouço fiscal tem que ser votado, o projeto de orçamento tem que ser enviado ao Congresso até dia 31, é um projeto muito técnico, muito complexo de ser elaborado, e sem o arcabouço vai virar meio uma obra de ficção. Então, a gente tem essas 2 semanas para tudo isso andar.